Esta série foi baseada no mundo dos piratas, onde os piratas vivem em Logtown há 22 anos. Eles estavam reunidos para ver a execução do rei dos piratas, Gol D. Roger. Ele não tinha medo da morte, porque sabia que muitos piratas nasceriam após sua morte. Antes de sua execução, um dos piratas perguntou sobre seu tesouro. Então ele respondeu a eles para que, se quisessem o tesouro, eu escondi no mar. Ao ouvirem isso, a multidão tornou-se incontrolável e os guardas o mataram. Depois disso, nasceram muitos piratas que queriam ficar com o tesouro de ouro de Roger. Um deles era Luffy, que estava no Mar do Leste em seu barco furado. O menino estava jogando a água para fora do barco, mas estava afundando muito rápido e ele não sabia nadar. Seu único sonho era achar o tesouro de Roger e se tornar o rei dos piratas. Então, ele não podia morrer ali, decidiu entrar dentro do barril e ficar derivar no mar. Quando ele acordou, já era no outro dia, onde 2 navios atiravam canhões um no outro. O capitã de um dos navios era uma pirata, chamada Alvida, que queria eliminar o rival com as próprias mãos. Então ela pulou para o outro navio através de uma corda e começou a massacrar as pessoas, mas não conseguiu encontrar sua presa, o jovem Azoro. Alvida também matou um dos piratas opostos com sua arma porque o nome dela não estava em sua lista. Ela mandou Kobe limpar sua bagunça sem reclamar. Quando chega a noite, Kobe começou a limpar sua arma. De repente ele ouviu a voz de um intruso, ninguém menos que Luffy. Luffy pediu para não gritar e disse que era um dos piratas, mas Kobe não acreditou, disse a ele que os piratas eram cruéis e Luffy não era como eles. Em um flashback, olhamos para o jovem Luffy. O Capitão Shanks havia chegado. Luffy foi falar com ele. Luffy perguntou se ele poderia ser um pirata, mas Shanks sabia que esse caminho poderia ser desafiador. Por isso, ele não permitiu. Mas Luffy foi até o alto navio e colocou a adaga perto do olho. Ele provou que se tornaria um pirata no futuro. Voltamos ao presente, onde Luffy compartilha seu plano de se mudar para a Grand Line, onde estavam as criaturas mais perigosas. Observando sua inocência, Kobe o ajudou a escapar daqui antes que Alvida acordasse. Mas Luffy acidentalmente bate o remo, que faz um barulhão, o que acordou no navio. Na Ilha Six, vemos o menino, Zoro, acendeu velas para lembrar de seus entes queridos. Então o Sr. Seven chegou e convidou-o para se juntar a ele, mas Zoro se recusou, começando uma batalha. O jovem Zoro o transformou em 2 pedaços com um único golpe de sua espada. De volta ao navio de Alvida. Irritada, ela manda um de seus subordinados atirar em Luffy, mas as balas não o ferem e volta para o atirador. Ele recebe outro golpe em seu corpo, e Elastico ninguém poderia machucá-lo. E ele estava entediado com essa luta. Então ele esticou a mão, algo que os humanos não conseguiam fazer, e deu um soco forte em Alvida, que a jogou para fora do navio. Agora, ninguém se atreveu a desafiá-lo, e Luffy levou Kobe com ele e partiu em viagem com o barco. Kobe ficou chocado com seu corpo flexível. A cena volta para o passado, onde Shanks estava fazendo um curativo no ferimento de Luffy e esperançoso de que ele seria um grande pirata. Quando Shanks saiu, Luffy olhou para a caixa onde havia uma fruta do diabo, então vemos que outro pirata chegou e provocando Shanks, roubando sua bebida e outras coisas. Mas Shanks manteve a calma, o que deixou Luffy irritado. Quando Shanks tentou acalmá-lo, ele segurou sua mão. Voltamos ao barco. Kobe compartilhou seu sonho de servir a profissão de marinheiro. Luffy o admirou e também decidiu deixá-lo na base da marinha, onde conseguiria um mapa da Grande Linha. Por outro lado, vemos uma garota Fingo, esta passando mal no barco. Ela estava fingindo porque queria roubar o primeiro navio que parasse para ajuda lá, na Ilha da Marinha. Eles estavam sentados no café onde todos estavam ocupados bebendo. Zoro e Nami já estavam lá. Nami estava flertando com o marinheiro e o jovem Zoro conversando com uma doce garota, que havia preparado bolinhos de arroz para Zoro. De repente, um canalha chamado Helmepo derruba os bolinhos de arroz da garota e ainda insultou ela. Zoro pega os bolinhos de arroz amassados e pediu a esse canalha que pedisse desculpas, mas ele não o fez. Como resultado, Zoro fica furioso e começou a bater em todos os fuzileiros navais com seus golpes de mestre. Nami bateu a cabeça de um marinheiro na prateleira e vestiu seu uniforme. O canalha era filho do Capitão Morgan, então ele não o matou porque o levaria ao seu pai como recompensa. Assistindo a luta deles, Luffy se inspirou nele. O Capitão Morgan ficou impressionado com ele e pediu que se juntasse à marinha, mas ele se recusou. Ou se juntar a eles, mas ele se recusou e ficara 7 dias amarrado como punição. À noite, Luffy vai iate, Kobe para preparar o barco até ele retornar, porque havia encontrado uma maneira de entrar na marinha. De manhã, Luffy saiu do túnel
e olhou para Zoro, que estava amarrado, e o filho de Morgan tentando torturá-lo. Luffy, que já estava impressionado com ele, o soltou. Além disso, ele sabia que Zoro poderia matá-lo porque ele era um renomado caçador de piratas. A cena muda para Nami, que estava procurando o mapa no porão, mas estava no escritório de Morgan. Além disso, a Marinha o viu porque estava com o mesmo uniforme que havia sido roubado, mas ela não permitiu que ele fizesse nada e o derrubou com suas habilidades de luta. Luffy chega no local e diz que tinha ouvido tudo, então eles decidiram trabalhar juntos, mas saída. Eles se encontraram com Morgan, a quem ela enganou facilmente e roubou as chaves do escritório. Já no escritório, eles revistaram até achar o mapa em um esconderijo que Luffy descobre embaixo da mesa havia um armário e ela tentou abri-lo. Mas Morgan percebeu que os piratas ali, e não eram outros, senão essa garota ruiva. Morgan bate na porta enquanto Luffy tenta puxar o armário com seus braços flexíveis. O cofre se separado do chão e eles caíram da janela devido à sua flexibilidade e muitos soldados estavam prontos para atacá-los. Mas Luffy os derrubam e chega Morgan, que é muito forte. Felizmente, Roronoa Zoro também chegou para a batalha. Zoro e Luffy lutam juntos com uma coordenação fantástica. Eles estavam prestes a fugir com o barco carregando, quando o filho de Morgan chega armado, mas foi desmaiado por Kobe, que decidiu ficar aqui para seguir seu sonho, se despedindo de seus amigos. Eles partiram em sua jornada. Além disso, outro chefe da marinha foi avisado sobre o mapa da Grand Line. Então ele mudou a rota navio para este local. Outro pirata também foi informado do incidente e planejou recuperá-lo. Em um flashback, vemos Luffy praticando sua nova habilidade de Akuma no Mi. Shanks chegou e revelou que localizariam uma peça que seriam devolvidas. Voltamos no presente, onde Nami consegue abrir o armário e Luffy a observa atentamente fazendo barulho, mas ela abre o cofre. Ela também contou a eles sobre a Grand Line quando ouviram uma voz e perceberam que Marinha havia chegado, e a fumaça vermelha os fez desmaiar antes de perderem a consciência. Luffy não esqueceu de esconder o mapa. Quando eles acordaram, eles estavam em uma caixa de madeira, pegaram todas as armas. Eles estão preocupados com o mapa, mas Luffy os acalma porque o mapa está em um lugar seguro. Então a caixa de madeira se abre e vemos Bug, um pirata, e havia aprisionado o povo desta ilha. Eles são todos fantoches na mão de Bug. Os obrigou a rir de suas piadas idiotas. Bug, que já tinha ouvido falar do mapa, perguntou a Luffy sobre ele. Luffy e Bug queriam ser o rei dos piratas e ter o grande mapa de Line. Nami provou ser brilhante e joga o chapéu de Luffy para distrair Loss. Luffy pega o chapéu expandindo seu braço. Ela tentou escapar, mas ficou chocada com a devastação da ilha. Ela é levada de volta para o circo de Bug, que mandou que eles fossem para a Sala Verde, pois não estavam prontos para discutir na Ilha Shells. Chega o vice-almirante Garp, que havia capturado o Rei do Ouro Pirata. Roger Morgan estava se gabando de seu poder, mas Garp sabia o que havia acontecido. Ele olha para Kobe, que parece muito suspeito. Voltamos para Roronoa Zoro, que estava amarrado, e Nami estava enjaulada, mas ela havia encontrado um pedaço de pau com o qual poderia abrir a fechadura, mas precisou de tempo. Eles ouve gritos de Luffy porque Bug o está torturando, esticando seu corpo pelos 4 lados, mesmo que ele estivesse com dor. Ele sorriu e Bug olhou para seu chapéu. Ele entendeu que pertencia a Shanks. Shanks e Bug eram amigos, mas ele o acusou de estar com ciúmes, o que não era verdade. Bug falava mal dele, que era intolerável. Ele pediu que uma pessoa da plateia esticasse seu corpo até transformá-lo em pedaços. Mas este garoto recusou, com raiva. Bug disse que ia matar a criança. Luffy ficou furioso e se libertou das cordas. Ele dá um soco expandindo seu braço, arranca a cabeça de Bug. Embora sua cabeça tenha se separado e se juntado ao corpo, vemos que Bug também havia comido a fruta do diabo, e seu corpo era uma arma. Ele o fez desmaiar, criando uma fumaça vermelha em sua mão. Por outro lado, Nami tentava abrir a fechadura, mas Kabaji havia chegado e queria se vingar de Roronoa Zoro. O menino Zoro foi o responsável pela morte do irmão e começou a tortura Law, jogando facas onde ele estava amarrado. Então vemos Garp, que chamou Kobe e obrigou a contar sobre seus amigos. Ele não teve escolha, então revelou qual era o plano dos que eram inimigos da marinha. No passado, vemos Luffy, que estava sendo humilhado por um canalha. O pirata começou a estrangulá-lo. Quando Shanks veio e começou a derrotar os oponentes, Shanks pôde suportar seu insulto, mas não podia deixar ninguém machucar seus companheiros. Voltamos para o presente, onde Luffy estava em um tanque onde a água caía pelo cano. Luffy sempre tem pavor de água, e Bug USC a sua fraqueza para saber a localização do mapa das Grand Line.
Bug disse a ele que seus amigos não chegariam para resgatá-lo, então ele deveria contar tudo o que sabia a ele, e como recompensa prometeu torná-lo o braço direito de sua equipe. Luffy recusou a oferta e Bug abriu a torneira e a água chegou ao seu pescoço. Antigamente, canalhas levavam Luffy para o meio do mar. Então, de repente, um monstro virou o barco e Luffy se afogou. Mas Shanks chegou e o salvou na hora certa. O monstro emergiu e ficou cara a cara com Shanks, mas ele não se assustou e ordenou que ele se voltasse para as profundezas. Então ele se afastou deles e Luffy o abraçou. Logo ele percebeu que Shanks havia perdido o braço por causa dele. Voltamos para o presente. Zoro ainda estava sendo torturado e Bagi atirou facas nele. Felizmente, Nami abriu a fechadura e chutou Kabaji. Zoro o jogou no chão. Eles chegaram até Luffy, que estava se afogando na água, e apontaram para seus amigos. Nami jogou o bastão no tanque de Luffy e o tanque quebrou. Luffy foi libertado e Roronoa Zoro brandiu suas espadas e cortou seu corpo, mas eles não estavam familiarizados com sua habilidade de reunir seu corpo. Ele usou seu corpo como arma e os jogou no chão. É a vez de Luffy mostrar suas habilidades com um soco, que fez um buraco em seu estômago, mas voltou. Luffy olhou em volta e notou caixas. Ele teve uma ideia. Ele pediu a seus amigos que colocassem todos os pedaços de seu corpo em caixas diferentes e tracá-los. Apenas a cabeça e o pé permaneceram juntos, e Luffy os jogou fora com seu soco. Antes de partir, ele não se esqueceu de libertar as Pesaus que pensavam que se tornariam seus prisioneiros, mas Luffy era diferente deles, ele não pediu nada em troca. Em outro lado, Garp anunciou que estava prestes a destruir o sonho do pirata e queria ir para a grande linha, e Kobe o ajudaria nessa expedição. Vemos Morgan, que foi amarrado com a corda porque não conseguiu cumprir seu dever. Voltamos a Luffy, as pessoas ofereceram-lhe comida como agradecimento, mas Luffy só pegou um pedaço porque sabia que eles precisavam de mais do que ele. No passado, Shanks havia dado seu chapéu a Luffy, dizendo que esse chapéu era o mundo dele. Luffy também gosta muito desse presente. Depois da luta com Bug, seu chapéu precisava de manutenção, e Nima o conturou porque ela sabia que esse chapéu era muito especial para ele. Mais tarde, ela foi para seu quarto, ligou para alguém e informou que havia encontrado um mapa. Inscreva-se para ver mais vídeos como este. Aperte o sino de notificação. Obrigado por assistir.